Não, mas não tem problema, sei lá, faz outra coisa. Não, eu vou mostrar um videozinho de 2 minutos antes. Não, o microfone tá ligado ali, né? Pelo que eu tô vendo ou não? Tá tudo certo, né? Sim, sim. Não, então, pessoal, eu vou começar mostrando... bom, a história é a seguinte, hoje eu vou fazer algumas coisas na lousa, né? Uma parte é mais uma coisa parecida com conta, e a culpa é do Lucas, porque ele pediu para fazer conta, então se vocês não gostarem, vocês reclamem com ele. E depois eu vou falar de diagramas de Feynman. Essa parte de diagramas de Feynman ela é mais uma coisa semi-quantitativa, então vai ter mais desenho do que conta, né? Mas eu vou fazer um cálculo antes, né? Que é vou explicar um pouco o objetivo desse cálculo que eu vou fazer antes. Talvez ao ver a conta vocês não enxerguem nenhuma relação com diagramas de Feynman, mas eu vou explicar como que a gente vai chegar lá. Mas antes disso eu vou mostrar esse videozinho do CERN aqui, que é a história do LHC, né? O som não importa, porque não tem som, é só uma musiquinha boba, né? Mas vocês viram o CMS, eu queria só, como a gente falou um pouco do LHC e como funciona o acelerador, isso aqui é um videozinho bem feito do CERN que mostra, né, tanto os túneis, né? Esse aqui tem um negócio interessante aqui que é o seguinte, o LHC, o LHC é esse túnel maior aqui, né? Mas antigamente, antes tem esse outro túnel aqui, né? Isso aqui é um outro acelerador, né? Tem o SPS, né? Que é o Super Proton Synchrotron, que são coisas mais antigas. Esses aceleradores, eles continuam sendo usados, a gente vai ver isso aqui agora. Eles continuam sendo usados no LHC para injetar os prótons, né? Então aqui essas bolinhas são esses grupos de prótons. Então tem um sistema que, bom, a primeira coisa que tem que fazer é pegar uma garrafa de hidrogênio, né? Porque como você vai acelerar prótons, você pega o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é próton e elétron. Isso é muito fácil de arrancar o próton daí. Basta você colocar um campo elétrico forte, o elétron vai para um lado e o próton vai para o outro. E aí assim você separa próton de elétron. E assim você consegue pegar prótons, certo? Então começa assim, você pega uma garrafa de hidrogênio, ioniza, separa os elétrons dos prótons. Aí você coloca nesse Proton Synchrotron Booster, é o primeiro pré-acelerador. Ele gira um tempo lá, acelera, né? E ele funciona como um injetor. Daí ele injeta no outro acelerador, né, maior, e aí ele vai acelerar a uma velocidade maior. Esse é o PS, né, que é ainda mais antigo que o SPS. Daí ele acelera numa velocidade maior. Tudo isso em tubos que estão em vácuo, um excelente vácuo, né? Porque se tiver coisa no meio ele vai bater. Aí ele joga no SPS, que é aquele túnel que eu mostrei, que já é grande, né? E que já foi o maior acelerador que tinha lá no CERN, nos anos 60, 70, não sei. Então ele continua em funcionamento. Daí ele acelera, aí ele joga no LHC, né? Aí você vê que no LHC tem essa coisa que tem são dois túneis e tem os prótons andando para um lado e os prótons andando para o outro, certo? Quer ver? Ó? A hora que ele injeta, ó, separa em dois aí, certo? Agora eu fiz besteira. Separa em dois. Então agora você tem prótons indo para um lado e prótons indo para o outro que vão colidir nessas regiões centrais dos detectores, né? E aí espalha e produz um monte de partículas. Isso fica acontecendo sem parar, né? Aí tem os pontos onde essas interações acontecem, que são os 4 experimentos, né? Atlas, mas esse vídeo é meio acelerado demais. Vamos lá, deixa eu só dar um pause aqui a hora que aparecer os experimentos, né? Então tem 4 experimentos, né? Os 4 pontos de onde esses túneis, os prótons podem bater, né? Porque na maior parte do tempo eles estão num túnel que eles só andam todo mundo pro mesmo lado, aí não tem colisão. Mas aí aqui tem os 4 experimentos. O CMS é o que vocês viram a simulação ontem. O Atlas é o que eu mostrei um desenho, né, de como que é o detetor. A Patrícia que vai falar hoje aqui, ela trabalha no LHCb, que é esse outro detector aqui, que tem uma função, faz uma física, investiga e pesquisa coisas um pouco diferentes do Atlas do CMS. Depois tem o Alice, que é ainda mais diferente, né? Que é uma coisa mais de física nuclear e tal. Então aí em cada um desses pontos você constrói o detetor em volta do ponto onde tem o contato dos prótons, né? E aí você coleta os dados, que é o que está acontecendo aqui. Esses dados são mandados para centros de processamento, né, de supercomputadores lá do CERN primeiro. E aí eles fazem, como eu disse, você produz dados demais, então você precisa jogar fora uma boa parte dos dados. Isso é uma coisa muito importante. É importante jogar fora, porque não tem como guardar. E também é importante guardar o que é bom, né? Porque se você jogar tudo fora, aí você não tem nada.
Então você tem que saber que dado guardar. Então essa é uma parte muito importante dessa física de aceleradores. Aí isso aí é processado e mandado para outros computadores, né? Lá no CERN, e depois é distribuído para outros centros do mundo. Então, tem várias camadas, tem o centro de Tier 1, Tier 2, Tier 3, né? Aqui, nesse prédio, tem um Tier 3 do LHC, né? do CMS, que é lá embaixo, aquele monte de computador lá, faz parte desse sistema de computação que vai distribuindo os dados pelo mundo para eles serem processados, porque é muito dado, né? Então aqui nesse prédio tem um no CBPF no Rio de Janeiro também, né? Tem um no Chile, se não me engano, também na América do Sul. Esse é o processamento de dados, digamos, né? E aí ele está mostrando, vai para outros lugares do mundo e depois espalha, tá vendo? Para vários lugares e para fazer as análises e tudo mais, né? E aí você vai reconstruindo as partículas a partir dos dados do detetor para tentar fazer uma imagem do que aconteceu lá dentro, né? E essa aqui é a descoberta do Higgs, né? Esse é o que eu mostrei ontem, vai tomando dado até ter um excesso aqui, e esse aqui é o outro pico do Higgs, num outro canal, que é Higgs em 4 leptons, o decaimento do Higgs. Esse é o túnel, né, que às vezes você vê na internet foto desse túnel. Acabou. Esse aqui é um evento de 2 fótons, tipo aquele que eu mostrei ontem. Certo? Então isso aqui é só para dar uma descontraída antes da gente fazer conta. Tudo bem, eu vou deixar isso aqui assim, só para ter alguma coisa aí, mas isso não importa agora, diga. É uma questão de física de aceleradores, quer dizer, como que a máquina funciona, qual que é o melhor... O LHC, não, se você pegar, digamos, o próton devagarinho lá, ele não é capaz de acelerar ele direto para outra energia. Ele precisa que ele entre uma certa velocidade. Essa é a tecnologia que foi desenvolvida, né? Que você injeta cada vez com uma velocidade maior e depois no LHC você acelera. Agora, os detalhes dessa aceleração eu não conheço, porque a física de aceleradores não é uma coisa que eu conheço bem, entendeu? No Brasil tem muita física de aceleradores. O pessoal que faz uma física de aceleradores muito bem feita é lá no síncrotron, né? Porque o Brasil tem um acelerador que não é um acelerador de física de partículas, né? É um acelerador que serve para fazer física aplicada, que é o síncrotron em Campinas. É um ótimo acelerador, mas o objetivo lá é outro. É você rodar os elétrons e emitir radiação e usar a radiação emitida pelos elétrons que estão girando para fazer física, né? Geralmente é raio-x e tal, né? Mas para acelerar o elétron, você tem que saber como acelera as partículas. Então esse pessoal tem uma divisão de física de aceleradores muito boa. Então dá para fazer isso também, né? Estudar isso. Não, é simplesmente o que tecnicamente eles acharam que era viável, né? É importante ter mais de um, né? Porque se tiver só um, você só consegue fazer um experimento, só ter um detetor em volta, e como eu disse, é bom ter redundância, porque como você vai descobrir uma coisa nova, ou espera descobrir uma coisa nova, é bom que outro experimento um pouco diferente tenha descoberto também, porque senão você fica na dúvida se acontecer alguma coisa no seu experimento que deu um sinal esquisito ali, né? Sim? Mais alguma pergunta sobre geral, assim, sobre LHC? Senão vamos fazer umas contas aí. E o objetivo, então, eu vou escrever aqui, primeiro o objetivo é falar de diagramas de Feynman, certo? Então o objetivo é falar de diagramas de Feynman. Mas digamos que o capítulo 1 não é diagramas de Feynman. Eu vou começar aqui, eu vou falar de um negócio de expansões. Né? Por que eu vou falar de expansões? O que é isso primeiro? Né? Por que eu vou falar de expansões? Eu vou falar de expansões porque diagramas de Feynman é uma organização de uma expansão. Pessoal, expansão, talvez você não saiba o que é expansão. Eu acho que você não sabe o que é expansão. Talvez alguns de vocês saibam o que significa expandir uma função. A maioria de vocês não vai saber, mas a gente vai fazer aqui uma expansão e vamos ver o que significa isso. Né? Esse aqui é o nome, digamos, mais geral. Nesse contexto aqui, isso aqui a gente recebe o nome de, no contexto da mecânica quântica, isso aqui recebe o nome de teoria de perturbação. Esse é o nome técnico. Então isso daqui é só para você saber que esse nome existe, tá? Esse nome teoria de perturbação está aí só para você saber que esse nome existe. Esse é o nome no contexto da mecânica quântica, da teoria quântica de campos e tudo mais. Tudo bem? Então o que é uma expansão? Eu vou pegar um problema que vocês conhecem, esse eu sei que vocês conhecem, né? E eu vou tratá-lo. Então veja bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer vou pegar um problema que vocês sabem, eu sei que vocês sabem. E aí, Paty, tudo bem? Eu vou pegar um problema que vocês conhecem, que vocês sabem tratar, e a gente vai fazer uma expansão dentro desse problema para você ver o que significa uma expansão. Sim? Tudo bem?
a hora que eu disser qual é o problema, você vai falar, isso aqui não tem nada a ver com o diagrama de Feynman. Né? E a resposta é, de fato, não tem nada a ver. Mas é uma expansão e o diagrama de Feynman é uma expansão. Então a conexão é mais matemática do que física, tudo bem? Qual que é o problema? Isso aqui é a Terra, planeta Terra, sim? Esse planeta tem um raio e uma massa. Talvez vocês não saibam disso, às vezes representa assim uma cruzinha assim a Terra, vocês sabiam disso? Às vezes aparece assim, isso significa massa da Terra. Em astronomia eles escrevem assim, raio da Terra. Né? Mas eu não vou ficar colocando esse negocinho aqui porque dá trabalho, né? Mas se você quiser ser chique, raio da Terra, massa da Terra, sim? E eu vou imaginar que tem um bloquinho de massa M, ó. Voltamos para o bloquinho de massa M. Tem um bloquinho aqui de massa M. Vou colocar ele aqui em cima porque eu desenhei a Terra com uma certa curvatura ali, né? Evidentemente, essa curvatura está exagerada para a escala do meu problema, deveria ser um negócio assim bem mais reto, assim, porque eu estou imaginando que essa altura que esse bloquinho está é pequena com relação à Terra, ou seja, você está segurando um objeto numa certa distância do chão, sim? Vejo que é um problema que você já ouviu falar. Então, esse negócio aqui tem uma força-peso aqui, certo? E a minha primeira pergunta é quanto que é a força-peso aqui? Que é, então, quanto vale? Não o valor. Quer dizer, qual que é a expressão analítica que eu tenho que escrever? P igual mg, certo? Sim? Então, P igual a mg. Isso aqui são vetores, em princípio eu vou trabalhar só com módulo, então eu vou escrever P igual a mg, tudo bem? Vocês concordam com isso? Sim? Legal. Agora, ontem, o que a gente disse? Quanto que a gente disse que era a atração gravitacional, a fórmula de Newton? O que a gente falou que era? A gente falou que era mg ontem? F, força gravitacional. Força gravitacional era G do Newton, M maiúsculo, M minúsculo. Agora eu vou fazer com calma aqui. Esse vai ser a massa do planeta Terra. Massa do objeto dividido pela distância ao quadrado, sim? E o que está acontecendo aqui? É a mesma coisa? Quem está falando? Diga. É mais ou menos a mesma coisa, né? É aí que a gente vai chegar. Você tem razão que dá para fazer as duas coisas casarem, sim? Que esse é o objetivo aqui. Mas não é exatamente a mesma coisa, né? Por que não é exatamente a mesma coisa? Porque esse resultado é um resultado aproximado, sim? É um resultado aproximado. Então, onde está a aproximação nesse resultado? A aproximação desse resultado é que esse peso, ninguém nunca falou para você, quando você vai fazer problemas de peso, assim, de um objeto que está... Sim, ninguém nunca perguntou para você quão longe você está do centro da Terra para saber se você tem que falar que o G mudou, coisa assim, né? Ou seja, nessa formulação aqui, não depende da altura que você está, certo? Então, nessa formulação não tem R quadrado, sim? Então isso aqui não pode ser igual, né? Igual não é, porque essa daqui claramente depende da distância, essa não depende da distância. Então igual eles não são, mas de fato são uma coisa parecida, né? Eu tenho uma altura H aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa força G aqui, eu vou escrever ela aqui assim, G. Agora eu não vou mais colocar esse negócio para falar que é da Terra. M grande é Terra e M pequeno é o do objeto. E agora eu vou escrever a distância que ele está do centro da Terra, que é R mais H. Sim? Então essa é a fórmula da atração, da força gravitacional que ele sente. Não é mg, é essa daí, essa é exata. Sim? Essa é a fórmula. Por que é R mais H? Né? Porque a Terra, a gente está considerando que a Terra é uma esfera. Se eu estou falando que tem raios, eu estou dizendo que é uma esfera. A Terra não é uma esfera, né? Sim? Então a Terra não é exatamente, mas esse é um raio médio da Terra, é uma espécie de raio médio, dá para definir. Quanto vale o raio da Terra? É bom, a gente vai precisar desse número. Quanto vale? Eu não lembrava os detalhes, mas lembrava mais ou menos. 6. Quem falou? É isso mesmo. Mas só que tem que falar unidade. Quilômetros. Certo? Então, às vezes aqui eu vou usar 6, 10 a 3 quilômetros, né? Ou 6, 10 a 6 metros. Sim? Então esse é o raio da Terra, 6.000 quilômetros, né? Massa da Terra, a gente vai precisar depois também, quanto é? É 6 também, só que tem que saber a unidade e saber o... 6 10 a 24 quilos, não é? Tá certo isso? 6 vezes 10 a 24 quilos. Aproximadamente, né, pessoal? Isso aqui não é um resultado exato, né? Nem aquele lá é um resultado exato. Nem tem resultado exato para isso. Sempre tem uma incerteza, né? Não existe massa da Terra exata. Muito bem. Então isso daqui é o que a gente tem até agora, né? Então vamos trabalhar aquela expressão para tentar conectar isso daqui com isso daqui,
né? Mas além do primeiro termo, além do termo que dá mg, tem mais coisa. Então vamos fazer o seguinte, umas manipulações matemáticas aqui. Eu vou pegar g, m, certo? É que eu vou fatorar. Agora esse r mais h, então primeira coisa, por que r mais h? Porque a gente está supondo que esse negócio é uma esfera, e existe um teorema, que quem descobriu foi o Newton, que diz que se o objeto é esférico, né, se o objeto é esférico, tem uma esfera aqui, né, que tem uma massa m, e você pergunta qual é a força que uma outra massa sente aqui, é idêntico você fazer o cálculo com essa esfera aqui, ou fazer o cálculo com toda a massa concentrada no centro da esfera. Então, essa força aqui é igual a essa força aqui. Sim? Então, vou supor aqui que a massa da Terra está toda concentrada no centro. Pessoal, isso é sempre verdade? Não, só é verdade para a esfera. Sim? Isso é um teorema das cascas esféricas e que vai gerar esse resultado. Então, se você pegar uma barra assim, ó, falar assim, qual que é a força gravitacional que essa massa sente? Vou supor que toda a massa está aqui. Não pode, né? Porque não é esfera. Então, você tem que fazer uma conta bem mais complicada que não dá para fazer aqui. Dá para fazer integral e tal. Mas aqui dá para usar esse fato, porque é uma esfera. E para provar que isso vale, não é totalmente óbvio, mas vale. Então, eu vou considerar que a gente está nesse caso aqui, né? No caso que estava aqui antes. Então, nesse caso, a distância entre os dois objetos, né, é o raio da Terra mais o h. Veja que aqui está totalmente fora de escala, porque eu vou considerar que esse h é uma altura desse tipo aqui, 1 metro, certo? E o raio da Terra são 6.300 km, então não é aquela escala lá, né? O raio é enorme e o h é pequenininho. Muito bem, eu vou pegar isso aqui e vou escrever assim, vou pegar o r ao quadrado, colocar aqui embaixo, aqui vai ficar m, e aqui vai ficar 1 mais h dividido por r, tudo isso aqui ao quadrado. Alguém não concorda com isso aí? O que eu fiz aí, né? Eu peguei r mais h, peguei r mais h, eu escrevi como r que multiplica 1 mais h dividido por r. Sim? Então, se você multiplicar isso aqui dá r e isso aqui dá h, porque corta o r. Então fica r mais h. Só que isso aqui na verdade está ao quadrado, né? Então você tem que pôr ao quadrado assim. Sim? Então foi isso que eu fiz ali. Certo? Agora eu vou pensar o seguinte, né? Numa situação usual, eu vou pegar o meu h, eu vou dizer que o meu h é 0,6 metros, 60 centímetros. Por que eu peguei 0,6? Para cortar o 6 aqui, né? Então eu vou falar que h é 0,6. 0,6 é uma coisa assim. Então você está segurando um objeto assim, numa altura do chão, assim, certo? Então eu estou supondo que o objeto está 60 centímetros do chão. Então a gente sabe calcular h dividido por r agora, né? Nessa situação aqui, h dividido pelo raio da Terra, se o raio da Terra é 6, 10 a sexta, né? E esse aqui é 10 a menos 1, então isso aí vai te dar 6, 10 a menos 1 dividido por 6, 10 a sexta. Isso aqui dá 10 a menos 7, porque corta o 6 aqui. Sim? Pessoal, esse número é grande ou pequeno? Aí, a primeira pergunta é com relação ao quê, né? Com relação a 1, número 1. Isso é um número, não tem unidade isso aí, hein? Não dá para você falar assim, mas é porque você escolheu uma unidade. Porque raio da Terra 6.000. Raio da Terra 6.000 não faz sentido, tem que saber qual unidade, se é quilômetro, se é metro, se é parsec, né? Jarda, etc. Mas isso aí não tem unidade, isso é h dividido por r. Você pode calcular em metros, em parsecs, em centímetros, em milímetros, em nanômetros, sempre vai dar 10 a menos 7. Sim? Desde que você faça o favor de calcular com a mesma unidade no numerador e no denominador. Sim? Então isso é um número, isso aqui é um número puro e é 10 a menos 7. Portanto, é correto dizer que esse número é pequeno. É uma afirmação matemática verdadeira você dizer que esse número, h dividido por r, é muito menor do que 1. Conhece esse sinal aqui? Alguém já viu esse sinal? Já viu? Esse é o sinal de muito menor. Né? Quanto que é muito menor? Não sei. É muito menor. Sim? Aí o muito menor, muito maior tem um grau de subjetividade. Mas aqui 10 a menos 7 é muito menor do que 1. Sim? O que eu quero dizer com 10 a menos 7 é muito menor do que 1? Eu quero dizer que se você falar 1 mais 10 a menos 7, é ok você falar que isso aqui é 1. Certo? É ok. Para nossa escala de precisão aqui. Né? Aí pode ser que se você tiver um equipamento extremamente preciso, estiver fazendo alguma coisa muito precisa, talvez isso não seja muito pequeno para você. Mas para a gente aqui é, né? Porque a nossa balança dificilmente tem 7 casas depois da vírgula. Né? Certo? Então vamos continuar isso daqui. Né? Então a força ficou assim. G, M, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, 1 sobre 1 mais, e eu vou escrever isso aqui como delta ao quadrado.
E esse delta aqui, que é um número pequeno, é h dividido por r. Em matemática, sempre que é pequeno, já chama de delta, ou epsilon, né? Então, eu vou chamar de delta. E isso aqui é da ordem de 10 a menos 7. É um número bem pequeno. Sim? Eu errei. Certo? Então veja que aqui tem um pedaço dessa conta aqui, ó, que é o pedaço que vai dar g, né? Esse pedaço aqui, o colega de vocês estava dizendo lá, esse pedaço aqui ele vai dar g para você, sim? A gente vai calcular isso agora, mas isso aqui vai dar g. Então esse pedaço ele depende do quê? Do planeta. Então se você mudar da Terra para Marte vai mudar tudo, porque m, r ao quadrado muda. E de uma constante que é a constante universal da gravitação do Newton. Essa constante é uma constante do universo, sim? Essa constante é do nosso universo. Talvez em outro universo ela tenha outro valor. No nosso ela sempre tem o mesmo, certo? Onde? Aqui? Por que eu estou fazendo essa conta aqui? Aqui. A distância que a gente está do centro da Terra, R mais H, certo? Que é o raio mais a altura que o objeto está. Aí eu fatorei, eu peguei um R, então o que eu fiz aqui tem uma passagem anterior aqui, né? Eu peguei R mais H e eu escrevi como R que multiplica 1 mais H dividido por R. Sim? E daí apareceu esse H dividido por R. Aí eu falei que ele vale 10 a menos 7 nas condições do problema que eu estou tratando. E eu dei um nome para isso aqui que é delta, então eu estou chamando isso aqui de 1 mais delta. Por que delta? Porque delta em geral é uma coisa pequena. Esse número 10 a menos 7 é pequeno. Tudo bem? Mais alguma pergunta aqui? Então isso aqui depende do planeta, né? Isso aqui dá G. Quanto que é esse G aí, né? Pessoal, vamos ver as constantes aí. A gente já tem algumas, né? A gente tem ali o massa da Terra. Né? Vou escrever o G. Alguém sabe G decor? Que se saber G decor é muito louco, porque eu não lembrava nada. Quem falou? Mas tem que saber a unidade. Esse é o problema. SI, né? É no SI, mas qual que é a unidade no SI? Aí você tem que fazer uma análise dimensional de F igual a MA, você descobre qual é a unidade de SI. Mas a unidade é a seguinte, se a gente considerar o Gzão, né? Como ele disse corretamente, que é 6,7, 10 a menos 11. No SI isso aqui é metro ao cubo dividido por quilograma segundo ao quadrado. Tudo bem? Então essa é a unidade de SI, né? E depois tem o raio da Terra e massa da Terra, a gente já escreveu. Então se a gente calcular aquele negócio ali, ó, Gm sobre R ao quadrado, fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar 6,7, 10 a menos 11. A massa da Terra é 6, 10 a 24. O raio da Terra a gente escreveu ali 6, 10 a sexta metros. Pessoal, as unidades disso aqui, você tem que fazer uma análise dimensional, cortar todas as massas, quilos, etc. Eu prometo para você dar metro por segundo ao quadrado, isso aqui dá 9,81 metros por segundo ao quadrado. Sim? Eu não escrevi todas as unidades aqui, mas se você escrever, você vê que dá certo. Tem metro aqui, mas esse metro cancela o metro ao quadrado que aparece aqui de baixo. Daí sobra só metro em cima. Tem quilograma aqui na constante do Newton, mas tem um quilograma da massa aqui, corta o quilograma, aí fica metro por segundo ao quadrado. Sim? Então você vê o quê? Que isso aqui é o próprio G, né? Esse aqui é o próprio G. Certo? Então esse negócio aqui, então o G ele sabe da versão microscópica da lei de Newton, né? O G ele sabe que, o Gzinho, ele sabe que você está usando na verdade a lei F igual a G m sobre R ao quadrado. Muito bem, então agora vamos fazer a parte mais interessante. Até aqui foi só... Pessoal, quem sabe PG? Progressão geométrica. Quem sabe a soma da PG infinita? Então alguém sabe a soma da PG infinita, né? Então, primeira coisa, o que é a PG, né? Então, PG é progressão geométrica, né? Progressão geométrica, eu vou começar a nossa progressão aqui com 1, tudo bem? Para facilitar a vida, eu vou considerar que o primeiro termo é 1. Daí você vai lá e multiplica isso aqui por um número. Esse número pode chamar essa razão. Do que você chama a razão normalmente? Q. Então multiplica isso. O próximo termo é 1 vezes a razão, daí o próximo termo você multiplica de novo pela razão e depois de novo. Isso aqui, né? Sim? Então a questão é quanto que vale essa soma se essa soma for infinita. Você somar infinitos termos. Quanto que vale? 1 nesse caso que é o primeiro termo, mas nesse caso é 1. Certo?
Então, pessoal, estou dizendo aqui, se você somar infinitos termos, né? Todos os termos, dá aquele resultado lá. Isso se convergir a soma, né? Pode ser que o resultado seja infinito. Se você pegar e fazer 1 mais 10 ao quadrado, mais 10 ao cubo, isso aí não vai convergir. Mas se você fizer 1 mais meio, mais 1/4, vai dar esse resultado aí. Porque os números são pequenos, aí esse resultado vai dar certo. É o nosso caso aqui, né? Porque o nosso caso são... Opa! Espero não ter quebrado a lousa. Nosso caso são números pequenos. Então isso aqui é a soma da progressão geométrica infinita. Por que eu estou fazendo isso? Porque o nosso problema tem uma progressão geométrica disfarçada lá, né? Aqui, ó. Geralmente, você vai fazer o problema nessa direção. Alguém te dá uma soma de um monte de pedaços e você fala, o resultado é esse. Eu vou fazer o contrário agora. Eu vou pegar a coisa já somada e vou passar para essa forma aqui. Sim? Igualdade vale nos dois sentidos. Se isso aqui é igual a isso, eu posso falar que isso aqui é igual a isso e transformar isso nisso ou o contrário. Né? Então vamos voltar lá. Então a força gravitacional, agora a gente já sabe que tem um mg na frente. Né? Porque isso aqui é g. Sim? Isso é m. Alguém eu tinha esquecido, alguém me lembrou, m. E aí o que eu tenho ali? Né? Eu tenho 1 dividido por 1 mais delta ao quadrado, certo? Então eu vou escrever isso aqui de novo. 1 dividido por 1 mais delta, porque aí é ao quadrado. Sim? Tudo bem isso? Quadrado é multiplicar alguma coisa por ela mesma. Então agora eu vou pegar e vou usar essa fórmula aqui ao contrário. Vou escrever isso daqui assim. Certo? Qual a razão dessa PG? Veja, isso aí é uma PG, está disfarçado, mas é uma PG infinita que alguém somou. Né? Qual que é a razão dessa nossa PG que alguém somou? Qual que é o Q dela? Delta? Menos delta. Sim? Porque na fórmula é 1 dividido por 1 menos a razão. Só que aqui está mais, né? Então a nossa razão é menos delta. Sim? Então agora vamos desembrulhar unpacking da PG. Então agora eu vou pegar esse pedaço aqui, vamos escrever ele aqui em algum canto. 1 mais delta. Pela nossa fórmula aqui, ela vai ser 1. Aí eu escrevo o que aqui? Menos delta. Porque tem a nossa razão Q é menos delta. Agora eu pego esse termo e multiplico por menos delta de novo. Dá quanto? Mais delta ao quadrado. E depois vai dar menos delta ao cubo. E depois dá mais delta à quarta, sim? Certo? Então esse é o resultado. Então, na verdade, esse termo aqui, a gente podia pensar ele como sendo uma série infinita de termos. Certo? A gente pode pegar aquilo lá e fazer uma expansão. Sim? A expansão é aquilo. Você pegar 1 mais um negócio pequeno e escrever naquela forma lá. Então agora eu vou escrever essa expansão, mas eu não vou escrever todos os termos não. Eu vou escrever só até delta ao quadrado. Tá? Vou escrever só até delta ao quadrado. Esse resultado é exato? Não. Exato tem que escrever todos os termos, até infinito. Né? Então esse resultado aqui não está correto. Ele não está correto. Mas será que ele é um resultado bom? Provavelmente é. Por quê? Porque o nosso delta é 10 a menos 7. Sim? 10 a menos 7 nosso delta. Né? A gente fez a conta. Quanto que é delta ao quadrado? Se delta é 10 a menos 7, quanto é 10 a menos 7 ao quadrado? 10 a menos 7 ao quadrado dá quanto? 10 a menos 14. Esse número é... Qual número é maior? 10 a menos 7. Bom, aqui é tudo igual, mas 10 a menos 7 é um número muito maior que 10 a menos 14. Sim? Delta ao quadrado é muito menor do que delta. Você concorda com isso? E se eu multiplicar de novo por delta, vai ser muito menor ainda, porque 10 a menos 7 sempre tem um 10 a menos 7. Né? Então, se eu parar de somar essa progressão geométrica aqui, nessa forma expandida, para uma conta aproximada, tá bom. Sim? Então, eu vou introduzir uma notação aqui para vocês, fazer a coisa chique. A gente vai escrever isso aqui assim, ó. Já vou apagar isso aqui para organizar um pouco. 1 mais delta vai ser igual a 1 menos delta mais delta ao quadrado, e talvez tenha uma notação que vocês nunca viram, que é essa daqui. Isso aqui é um ozinho assim, estiloso. Né? Isso aqui quer dizer que tem termos da ordem de delta ao cubo e maiores que eu não estou escrevendo. Né? Então isso aqui, esse resultado agora é tudo bem colocar igual. Ele não é aproximado não, ele é igual mesmo, porque quer dizer que tem um monte de termo aqui. Esse delta ao cubo engloba todos os termos até o infinito que eu não escrevi. Certo? Então aqui a ideia que eu estou usando é aquela lá, mas não vou escrever o delta ao cubo, eu vou simplesmente parar em delta ao quadrado. Isso daqui é esse fator aqui, ó.
Né? Isso daqui deu isso daqui. Mas tem dois desse, né? Então tem que colocar mais um. Agora vem a parte difícil. Até aqui tudo era fácil. Agora é difícil, porque tem que multiplicar isso por isso. E a chance da gente perder termo é grande. Sim? Então vocês vão ter que me ajudar aí para fazer distributiva. Pessoal, até aqui, ok? Alguma pergunta? Paty, alguma pergunta? Alguma pergunta aqui? Aqui? Não, porque isso aqui só significa que existem termos da ordem delta ao cubo ou maiores. Maior quer dizer delta à quarta, delta à quinta, delta à sexta, que eu não estou escrevendo. Não estou dizendo se ele é mais, se ele é menos. Podia ser 7 delta ao cubo, podia ser delta ao cubo sobre 2. De qualquer forma, é uma coisa tipo delta ao cubo. Não importa se é mais, menos, sobre 2, vezes 3. Eu não estou escrevendo. Só estou dizendo, estou avisando a pessoa que eu sei que tem outros termos aqui nessa igualdade, mas eu não estou escrevendo. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Daí a gente tem que fazer essa conta aqui. O que a gente tem que fazer aqui? Fazer a distributiva, né? Então eu vou pegar esse 1 aqui, multiplicar por isso aqui, vai dar 1. Eu vou fazer isso aqui assim, ó. Sim? Tudo bem isso? Então isso aqui deve dar 1 menos delta mais delta ao quadrado. E aí os termos de delta ao cubo eu não vou escrever de novo, né? Então o nosso resultado só vale até delta ao quadrado. Aí a gente está escrito tudo que é delta ao cubo, a gente não está fazendo. Agora que é a parte difícil. Eu tenho que botar o menos delta vezes 1, depois tem um delta ao quadrado aqui, que é esse aqui. Depois delta vezes delta ao quadrado dá quanto? Menos delta vezes delta ao quadrado dá? Menos delta ao cubo, então eu não vou escrever. Sim? Porque eu não estou escrevendo delta ao cubo. Então delta ao cubo eu não vou escrever, porque nossa aproximação é só até delta ao quadrado. Então aqui tem mais um delta ao quadrado, ó. Aqui, delta ao quadrado vezes 1. Delta ao quadrado vezes menos delta ao cubo eu não vou escrever. Delta ao quadrado vezes delta ao quadrado, delta à quarta eu não vou escrever mesmo. Sim? Então vou parar aqui. Não é um resultado exato, porque eu estou jogando fora um monte de termo, mas vamos parar aqui e agora vamos somar esses termos aí. Vou apagar esse pedaço aqui. Posso apagar esse pedaço aqui? A gente está chegando no diagrama de Feynman já, não é tão longe assim. Agora eu vou escrever isso aqui. Nossa força gravitacional ficou mg, vou multiplicar 1, agora em delta. Menos delta dá menos 2 delta. E depois tem mais 3 delta ao quadrado, né? E um monte de coisa que a gente não escreveu. Sim? Aqui começa a aparecer a conexão do mg e desse negócio aqui. São iguais? Não são iguais. É parecido? São parecidos, porque o primeiro termo é mg. O segundo termo não é mg, tem que ter uma correção. O próximo tem uma correção, Dá para você corrigir esse resultado. Corrigir significa chegar mais perto do resultado exato. Qual que é o resultado exato? O resultado exato é esse aqui. Esse é o resultado exato. Esse resultado não é exato, ele é aproximado, mas ele é uma aproximação melhor do que esse resultado aqui. mg é uma aproximação pior, porque é uma aproximação só que a gente chama de primeira ordem. Essa aproximação aqui tem a próxima ordem e a outra ordem ainda. Essa aproximação é melhor. Então, se você quiser fazer uma coisa precisa, esse é melhor. Se você for calcular para a Estação Espacial Internacional, quiser ver qual que é o tamanho da diferença do mg, você pode pegar esse primeiro termo aqui. Sim? Pessoal, então, o que a gente viu aqui? Né? Matematicamente, a gente mostrou que 1 dividido por 1 mais delta ao quadrado, isso aqui é igual a 1 menos 2 delta mais 3 delta ao quadrado, mais os termos de ordem delta ao cubo, que a gente não escreveu, delta ao cubo, delta à quarta, etc. Então isso é um resultado que vocês talvez nunca tinham visto na vida. Né? 1 dividido por 1 mais delta ao quadrado é 1 menos 2 delta mais 3 delta ao quadrado. Certo? Então agora a gente pode voltar para aquele problema lá. Então isso aqui é um apêndice matemático, a gente fez essa conta, né? E descobrimos isso. Como que a gente descobriu isso? Com a fórmula da PG infinita. Né? E aí, então a gente conclui que a força gravitacional é mg, que multiplica 1 menos 2 delta mais 3 delta ao quadrado. No nosso caso, delta é 10 a menos 7, da ordem de 10 a menos 7. Então, a força gravitacional que aquele objeto sente é mg, que multiplica 1 menos 2 vezes 10 a menos 7, mais 3 vezes 10 a menos 14. Sim? Então, isso aqui te dá, diz para você que a força que ele sente é mg, 1 menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 aqui, porque tem que multiplicar por 2, né? Eu não vou escrever o 3, 10 a menos 14, que é muito zero, sim?
Então aqui eu vou deixar 3, 10 a menos 14. Sim? Então isso aqui vai ser mg multiplicar 1 menos 1,0. Vamos deixar nessa, deixa assim, não faz nada. É isso aí. Certo? Então o resultado é esse daqui. Então esse resultado aqui não é igual a mg, mas ele diz para você que você fala assim, qual que é o seu interesse? É saber uma coisa mais ou menos? Tá bom, você vai subir numa balança que vai te dar 2 casas decimais, então pode usar mg para saber o peso daquele negócio. Agora, você precisa de uma precisão maior, você precisa de 7 casas decimais, então você não pode usar mg. Sim? Porque vai ter uma correção da ordem da 7ª casa decimal aqui. Certo? Então, se você estiver fazendo uma coisa muito precisa, você colocar o objeto, esse meu tablet, em uma balança muito precisa, aí esse é meu tablet, você vai precisar fazer uma conta com esse termo aqui. Sim? Aí você vai falar assim, não, mas por que eu vou fazer toda essa conta? Eu posso simplesmente fazer o resultado exato. Né? Não pode? Você sabe o resultado exato? Aí tem duas questões. Primeiro, pode ser mais fácil fazer essa conta aqui, porque essa conta aqui é só você somar um numerinho, não tem que dividir e levar ao quadrado, nada disso. É só você somar o 10 a menos 7, ou nesse caso, menos 2 vezes 10 a menos 7. Então essa é uma vantagem. A outra questão é a seguinte, em alguns casos na física, e é o caso da teoria de campos, e é o caso do diagrama de Feynman, a gente não sabe o resultado exato. Não tem isso aqui escrito em nenhum lugar, ninguém nunca conseguiu encontrar o resultado exato. Talvez porque a gente não foi inteligente o suficiente, ou não encontramos o método matemático para isso, mas o fato é que a gente não tem o resultado exato. A gente só tem uma fórmula desse tipo aqui. A gente é obrigado a viver com isso aqui. Então, sempre que você quer melhorar o seu resultado, não pode voltar para o resultado exato, você é obrigado a calcular mais uma correçãozinha. Sim? Pessoal, para a Estação Espacial Internacional, qual que é a altitude da órbita da Estação Espacial Internacional? Eu não lembro. Quanto é? Então, quanto dá o delta se fosse Estação Espacial Internacional? Quanto que é o raio da Terra? 6, 10 a sexta metros. Então, peraí, quanto você falou que é a órbita? 400 quilômetros, né? Isso é uma órbita baixa ou alta? 400 quilômetros? Depende, né? Relativamente... Por que tá falando? Eu não tô vendo. É relativamente baixa, certo? 400 quilômetros. Qual a distância da Terra à Lua? 380 mil? Por aí, da ordem de 400 mil quilômetros? O que você falou? É possível, mas é da ordem de 400 mil quilômetros, né? Então, 400 quilômetros comparado com 400 mil quilômetros, você tem uma ideia de quão longe você está da Lua, né? Raio da órbita de satélite geoestacionário. O que é geoestacionário? Geoestacionário é o satélite que... Você põe o satélite aqui, ele gira junto com a Terra, né? Então, imagina que aqui é a Torre Eiffel, sim? Aí essas coisas giram juntas, né? Então, depois de um tempo, a Torre Eiffel está aqui e o satélite está exatamente aqui também, sim? Normalmente não é assim, os satélites não funcionam assim. Geralmente o satélite ele tem uma órbita aqui, ele fica girando e a Terra gira, cada um com um período diferente, cada hora ele está em cima de um país diferente, o satélite, entendeu? O satélite fica passando, aí ele passa uma vez por dia num certo lugar da Terra. Em geral é assim, né? Os satélites que usam, por exemplo, para monitorar a Amazônia é desse tipo. Ele passa sobre a Amazônia, depois você espera, ele dá a volta, aí ele passa de novo, aí depende do número de voltas que ele dá por dia, pode ser que ele passe mais de uma vez por dia, etc. Mas ele vai passar, você bate as fotos que você quer bater, depois ele dá a volta e você espera ele voltar. Esse satélite não é geoestacionário. Esse satélite que eu desenhei aqui é geoestacionário, ele está sempre em cima do mesmo ponto, né? E esse é um problema de gravitação, você encontrar qual que é o raio dessa órbita que permite que ele gire com o mesmo período da Terra. E esse raio é... Vocês não sabem? Alguém? Eu achei que vocês sabem todos os números. Quanto? Não é 36 mil? 24 talvez? Pessoal, não importa. Para o nosso padrão aqui é 30 mil, certo? Na nossa física que a gente está fazendo aqui aproximada é da ordem de 30 mil quilômetros, certo? Então 30 mil quilômetros aí já é uma órbita mais alta, né? Aí é uma órbita realmente já apreciável, já é uma fração razoável da distância da Terra à Lua, 10%, sim? Dali você já vai ver a Lua bem grande, né? Então, vou voltando aqui, Estação Espacial Internacional. Alguém me disse que o raio é 400 km, não tem problema se não for exatamente, é só para a gente fazer uma conta. Quanto vale delta nesse caso? 400 km dividido por 6 vezes 10, então vamos botar, vamos fazer em quilômetros, 6, 10 ao cubo, quilômetros, certo? Então alguém faz essa conta aí, 4 dividido por 6 quanto dá? Isso aqui dá 10 a menos 1. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui é 2/3, né?
2/3 é algo tipo, mais ou menos, pessoal, não precisa ser exato, sim? Tá tudo bem isso, a conta que eu fiz aí, eu errei. Ali é 10 ao quadrado, aqui é 10 ao cubo, dá 10 a menos 1, né? 2/3, 1/3 é 0,3, 0,6, 10 a menos 1. Então, nesse caso aqui é 0,06, sim? Então, para a Estação Espacial Internacional, se a gente perguntar qual é a força-peso que ela sente, né? Vai ser massa da Estação Espacial Internacional vezes G, 1 menos 2 vezes o delta, mais 3 delta ao quadrado. Mas o delta agora é esse delta da estação, que eu vou colocar como delta E, né? Então, nesse caso aqui você não pode sair jogando tudo fora, porque essa conta, esse delta ele não é tão pequeno assim, né? Isso aqui te dá menos 0,12. Sim? Então você vê que ela já sente menos do que mg, né? Ela já sente mg vezes 0,88. Certo? Mais correçõezinhas lá que a gente não calculou. Porque 1 menos 0,12 é 0,88, sim? Então, o peso lá que ela vai sentir, se você aproximar por mg, você já está cometendo um erro grande, é um erro de 12%. Então, para a Estação Espacial Internacional, não é uma boa ideia escrever que o peso é mg, sim? Então, para a Estação Espacial Internacional, ou você usa o resultado exato, ou você pega esse resultado corrigido aqui. O próximo termo, quanto que dá? O próximo termo vai ser pequeno, né? Vai ser menor, porque delta ao quadrado vai ser... Quanto que era o nosso delta? É 6, 10 a menos 2, né? Então, vai ser 36, 10 a menos 4. Então, essa correção talvez não seja muito grande, né? Mas, ainda assim, é bom pensar se você precisa no seu problema. Sim, isso. Perguntas? Eu vou passar a falar de diagramas de Feynman, quer dizer, fazer a conexão disso aqui com o diagrama de Feynman. Mas pode fazer pergunta disso aqui. Muito bem. Então, a gente viu o que é uma expansão e o que é escrever um resultado aproximado. O diagrama de Feynman sempre é um resultado aproximado. Você não acabou de... Eu apago esse daqui. Vou apagar esse daqui então, tudo bem? Pessoal, eu tenho notas de aula com isso aqui, talvez esteja um pouco mais resumido nas minhas notas de aula. Eu fiz mais coisa na lousa do que tem nas notas, mas eu posso mandar para vocês depois. Muito bem, então, eu acho que eu vou olhar minhas notas agora, porque eu não lembro qual caminho que eu vou usar. Diga. Peraí. Onde? Aqui? Que é o delta da Estação Espacial Internacional. Delta ao quadrado da Estação Espacial Internacional. Certo? Pessoal, isso que a gente viu então é uma expansão, né? É uma expansão. A gente pegou um resultado, né, que era mg, m dividido por r mais h ao quadrado, e a gente escreveu isso daqui como sendo mg, que multiplica 1 menos 2 delta, mais 3 delta ao quadrado, e alguns outros termos que a gente não escreveu, mas vocês seriam capazes de escrever, só você fazer mais conta, mais distributiva, com o delta sendo... pode até escrever aqui explicitamente, eu vou deixar aqui, delta igual a h dividido por r, e isso aqui é um número, tem que ser um número pequeno. Pessoal, se delta dividido por r for 2, aí não dá. Né? Aí essa conta não faz sentido. Porque a sua correção é maior do que o valor, o primeiro valor lá. Não tem a menor condição. Então tem que ser um número pequeno para isso ser uma boa ideia. Sim? Isso aqui é uma expansão. Isso que a gente chama de expansão. Os diagramas de Feynman são expansões. Né? Então os cálculos em física de partículas. E na verdade é em teoria de campos, que é a teoria que a gente usa, né? Cálculos em física de partículas. Eles estão todos feitos em teoria quântica de campos, é o nome da teoria física. Teoria quântica de campos. Esse é o nome. Uma coisa que você estuda na pós-graduação. De física, né? Eles são organizados em expansões. Mas por que são organizados em expansões? Por uma razão muito simples. Não conhecemos o valor exato. Não sabemos. Então a gente é obrigado a fazer uma expansão.
A gente não conhece o valor exato na física de partículas, a gente não sabe. Então tudo aquilo que a gente discutiu hoje é resultado aproximado. Tudo aquilo é resultado até um certo delta. Sim? Você fala assim, qual que é o tempo de vida de uma partícula? Alguém calculou exatamente? Não, todo mundo calculou aproximado, porque não sabemos fazer a conta exata. A gente só sabe fazer desse jeito aqui. Fazer pedacinho por pedacinho, mas a gente espera, a gente sabe que o próximo pedaço é pequeno com relação ao anterior. Daí você precisa calcular o próximo pedaço? Depende. Depende, qual que é o experimento que você vai fazer, qual que é a precisão do seu instrumento, vai precisar ou não. Aí depende do tamanho do erro que você tolera. Sim? Eu vou desenhar um diagrama de Feynman aqui. Pergunta? Minha letra é o problema? Não. Sim, mas se quer fazer alguma pergunta, pode fazer. O que estava escrito, minha letra é o problema, exatamente. Então, os cálculos em física de partículas, que na verdade é teoria quântica de campos, são organizados, era para ser um Z, em expansões. Não conhecemos o valor exato de nada. Então, como que a gente representa, e agora eu vou discutir, antes de discutir os diagramas em detalhe, eu vou fazer só um desenho aqui, sem ainda ter toda a explicação de como funciona. Eu vou fazer isso na sequência, porque esse é o objetivo de hoje, amanhã e tal. Eu vou pegar um processo aqui, agora eu estou fazendo um diagrama de Feynman mesmo, então eu estou pegando aqui um elétron. Então, o que esse diagrama representa? Esse diagrama representa dois elétrons entrando. Entrando significa um acelerador, pode ser dois elétrons assim. Lembra aquilo que eu falei? Diagrama de Feynman não é desenho, sim? Então, não quer dizer que os elétrons estão andando paralelos assim. Eles vão bater aqui, esses elétrons vão se espalhar, vão bater. Então, o próton do LHC que a gente viu, que faz assim, a gente também desenha os prótons do LHC assim. Não tem problema desenhar os prótons do LHC assim. Né? Porque isso aqui não quer dizer que eles estão nessa trajetória. Os prótons do LHC eles estão assim. Mas a gente desenha os prótons chegando. Quer dizer, tem dois prótons, depois eles vão interagir, que a gente viu ontem lá o caso que eles fazem um Higgs aqui, e depois esse Higgs decai em dois fótons. Né? Esse é um caso que a gente viu ontem. O diagrama de Feynman é esse, mas não quer dizer que os prótons estão andando em paralelo. Ao contrário, os prótons estão andando um contra o outro. Mas o diagrama é desenhado assim, porque o diagrama só quer saber quem são as partículas que estão entrando. Eu já vou voltar a falar dessas regras em mais detalhes, mas eu quero relacionar isso aqui com expansão antes de mais nada. Então isso daqui, e aí a gente vai ver como faz isso agora, na sequência, a gente escreve como vários diagramas, não é só um diagrama. Então esse diagrama aqui, que é a história de que a força que os elétrons sentem pode ser entendida como troca de partículas. Essa partícula aqui é um fóton, essa partícula aqui é uma partícula de luz, é o fóton. Eu vou tentar fazer em amarelo se eu não tiver preguiça, sim? Isso daqui é o primeiro termo. É o primeiro termo do quê? De uma expansão. Então esse é uma espécie de mg ali, sim? O primeiro termo é mg. Mas depois tem mg que multiplica a correção do delta. Aí continua essa conta aqui. Espera só um pouquinho. Então não acabou. Então você tem que colocar mais um pedaço aqui que... Se você quiser melhorar a sua conta, você vai ter que calcular isso daqui. Agora tem dois fótons aqui. Agora, se eu coloquei dois fótons, rapidamente você já vai falar, peraí, mas então eu vou colocar 3 também? Sim, pode colocar 3 também. Então tem tudo isso aí, tem que fazer a conta para se você quiser fazer um resultado muito preciso. Depende do resultado que você quer. Você quer um resultado muito preciso, médio preciso, nada preciso? Então, já vou discutir. Você. Gama é a letra para o fóton. Gama é a letra grega gama, essa. Certo, pessoal? O alfabeto grego, alfa, beta, gama e delta. A gente usou hoje delta, vou usar alfa agora, já usou gama e beta, apareceu ontem no decremento beta. Depois vem o quê? Epsilon, Phi, eu não sei a ordem direito do grego, mas é mais ou menos parecido com a nossa, né? O que mais tem? As letras mais legais são as últimas lá, o X, Y, Z, o Einstein sempre escrevia como Xi. Deixa eu fazer o maior, que esse daí vocês não devem conhecer. Xi, Eta e Zeta. Essas são as mais legais. Diga. Parece e é. Mais ou menos. Agora eu vou voltar. Desculpa, qual é o seu nome? Não entendi. Isabelle, desculpa. Pessoal, Isabelle perguntou se isso daqui a gente está colocando mais interações, né? Sim, só que mais interações é um resultado menos importante, né? Por quê? Então, cada vez que você gruda o fóton aqui, ó, tem 2 pontos de grudar fóton nesse diagrama. Sim, eu vou fazer em roxo os pontos que grudam fóton no elétron. Então, você tem que contar o número de pontos que você gruda fóton no elétron aqui.
Isso aqui é uma série infinita, assim como essa série é infinita, então eu não escrevi todos os termos, né? Tem vários diagramas que eu não desenhei aqui. Cada vez que você coloca um pontinho desse aí, isso aqui conta como raiz quadrada de um número alfa. Já vou dizer o que é esse alfa, né? Vou dizer mais ou menos. Esse alfa faz o papel do delta, né? Então se você tem dois pontinhos, vamos chamar de pontinho ao quadrado, isso aí é alfa. Porque raiz quadrada vezes a raiz quadrada é o próprio número, né? E esse alfa aqui, a chamada constante da estrutura fina, ela tem um valor que é 1 dividido por 137 no nosso sistema de coordenadas aí, é um número. Isso aqui é constante da estrutura fina, é o nome. Pessoal, 1 sobre 137. Esse número é grande, pequeno, médio. Isso aí é algo do tipo... é 1 dividido por 137. Alguém pode fazer essa conta aí no celular rapidinho? Evidentemente, isso é um número um pouquinho menor que 10 a menos 2, né? Porque seria 1 dividido por 100. Dividir por 100. Alguém divide aí 1 por 137. Diz quanto vale. 0,007. 7 vezes 10 a menos 3, certo? Sim? Pessoal, esse número se qualifica como um número muito menor do que 1? Dependendo da sua precisão, sim, né? Então, é uma coisa menor do que 1%, né, que seria 0,01, é 7 por 1000, né, é 0,7%. Então, se você estiver interessado num resultado que tem essa ordem de precisão, você não precisa calcular o próximo termo, porque isso aí faz o papel do delta na expansão. Então, eu disse para vocês que cada ponto roxo vale raiz quadrada de alfa. Então, esse diagrama aqui, ele é um diagrama tipo alfa. Então, nesse tipo de expansão aqui, ele é um termo desse tipo aqui, digamos. Na verdade, ele é o primeiro termo, né? Ele é o primeiro termo. Então, você tem um alfa aqui, e aí ele é esse primeiro termo aqui. É a primeira coisa que a gente desenhou, né? Sim? Pessoal, dá para desenhar uma coisa antes dessa? Dá, são dois elétrons indo reto, mas isso não é legal. Porque aí não trocaram foto nenhuma e não interagiu. Aí o elétron passou reto e não viu o outro. Esse é um caso trivial que não tem graça, né? A gente não está interessado nisso. A gente está interessado no elétron enxergando outro elétron, que é quando ele interage. Se ele passou reto e não viu outro elétron, a gente ignora. A gente faz a conta só das interações. Então, o primeiro termo é de ordem alfa. Esse termo aqui tem pontinho à quarta, né? Então, é raiz quadrada de alfa à quarta. Esse aqui é alfa ao quadrado, né? Então, esse termo aqui é da ordem de 1 sobre 137 elevado ao quadrado. Sim? Isso aí, para saber isso, você tem que estudar isso aqui. Aí vai demorar um pouco para chegar lá. A gente não vai ver tudo. A gente está tentando fazer, né, o máximo possível, mas isso aí vocês vão ter que acreditar. Vai ser na base do eu acredito. Sempre. Você já entendeu tudo, então está tudo resolvido. É exatamente isso. Você sempre tem infinitas interações. Tem uma regra da mecânica quântica, eu acho que é o Feynman que digamos, formulou essa regra, né? Tudo que é permitido é obrigatório. Sim? Então, na mecânica quântica, se é permitido, isso aqui é mecânica quântica, é teoria quântica de campos, mas teoria quântica de campos é mecânica quântica com relatividade. Então, não escapamos, é mecânica quântica. Então, se é permitido trocar 2 fótons, troca. Se é permitido trocar 3 fótons, troca. É permitido trocar 4, troca. É permitido trocar 743, troca também. Então, quando você joga um elétron no outro, acontece tudo isso. Mas a gente não calcula tudo isso. E tudo isso a gente representa dessa forma aqui, faz uma bolha, uma bolota. E essa bolota significa tudo que pode acontecer. Aí do lado direito desse igual, a gente está dizendo quais são as coisas que podem acontecer. Sim? Não estão desenhados todos os diagramas que podem acontecer aqui, tem mais. Depois podemos desenhar um ou outro a mais. Isso aqui é um representante da ordem alfa ao quadrado, isso aqui é um representante da ordem alfa ao cubo, porque cada 2 pontinhos vale alfa. Sim? Então esse aqui é da ordem 1 sobre 137 ao cubo, ele é menor ainda a correção, certo? É menor ainda. Então, alguém calculou a alfa, que é 0,007, então a gente tem um resultado se a gente fizer essa conta aqui. Se a gente fizer esta conta aqui, a correção é da ordem 0,007 ao quadrado, né? Então, ou é 0,007 menor que a outra, né? Porque a gente multiplica por uma potência a mais de alfa. E aqui a gente multiplica de novo por uma potência a mais de alfa, quer dizer, diminui ainda mais. Sim? Então, isso daqui te dá um valor, tipo aquele mg. Esse aqui te dá uma correçãozinha, tipo o nosso 10 a menos 7, só que aqui é da ordem 10 a menos 2, né? 7, 10 a menos 3. Esse aqui te dá uma correção que é ainda menor que aquela
por um fator de 7, 10 a menos 3 também. E aí se eu desenhar outros diagramas com 4 fótons, vai ser ainda menor. E aí a pergunta é, quando que eu paro? Você para dependendo, primeiro, qual que é a sua disposição de fazer conta. Sim? Pessoal, quanto tempo demora fazer essa conta aqui com todas as trocas de fóton, a ordem alfa a quinta? Quanto tempo demoramos? Pessoal, vamos lá. Essa teoria que é eletrodinâmica quântica. Quantos termos vocês acham que a gente conhece de uma conta desse daqui? Quantos termos, quantos pedaços dessa conta a gente já calculou? A gente, quer dizer, os físicos calcularam. Você acha que calcularam 12, 1, 7, 43, raiz de... Não, raiz não dá. Esse é o número natural. 1000. Mais algum número aí? 16, está mais perto. Tá mais quente. Mais algum? Não, a gente faz tudo do melhor jeito possível, com computador, com todo jeito que a gente sabe, que a gente consegue. 10. Tá melhor, tá melhor. Pessoal, é o seguinte, a maioria das coisas a gente conhece 2 termos, 3 no máximo. Quanto tempo demora assim, os russos, os alemães, o pessoal realmente especializado nesse negócio, nós mesmos aqui que faz essa conta profissionalmente, quanto tempo demora para você acabar a conta de um termo para o outro, né? Então alguém calculou o termo com 3 fótons, aí a outra pessoa fala, agora eu vou calcular o quarto aqui, já volto. Para você, quanto tempo é uma conta que você fala, essa conta demorei? Quanto tempo demora? Uma conta que você fala, essa conta era longa. 30 minutos, tá. Mais alguma coisa? Quanto tempo você tolera? Você fala, não, eu fiz uma conta longa, assim. 40 minutos, né? Então, para você passar da ordem 3 para a ordem 4, demora uns 15 anos, mais ou menos. Para passar da ordem 4, em alguns processos, para passar da ordem 4 para o 5 ou da 3 para o 4, demorou 20 anos, 18 anos, sim? 18 anos, às vezes nesses 18 anos, às vezes as pessoas não estavam necessariamente fazendo essa conta o tempo inteiro, porque a pessoa desistiu, falou, isso aqui não dá. Esperou ter um computador novo tal para voltar para fazer. Mas em alguns casos a pessoa passou 18 anos calculando. Tem pelo menos um caso, tem um italiano chamado Stefano Laporta, ele calculou o resultado em ordem 4 para um processo, que é o processo de você pegar o elétron aqui. Você pega o fóton, que é um campo eletromagnético, né, a luz, né, e interage com um elétron. E ele calculou todas as correções aqui, assim, ó, de fóton, assim, até a ordem 4. Só que isso aqui é só um pedaço do diagrama, né? Para você desenhar todos os diagramas, você tem que trocar fóton de todas as maneiras possíveis. Então, por exemplo, aqui tem vários diagramas que eu não desenhei. Quais são os diagramas que eu não desenhei? Eu não desenhei esse aqui, ó, em que o fóton se transforma no par elétron-pósitron. Eu não desenhei outros diagramas que eu não desenhei. Esse daqui, bom, esse aqui eu desenhei. Esse eu não desenhei. Tem muito diagrama. Se você vai para um caso desse aqui que tem um monte de fóton, vai ter aí uns 500 mil diagramas, né, pelo menos. Às vezes tem 36 milhões, depende do caso, né? E aí você tem que calcular os 36 milhões de diagramas, né? Esse cara, o Stefano Laporta, calculou isso daqui sozinho, sentado na sala dele. Demorou uns 18 anos, né? Ele fez a conta. O resultado é esse, sim? Então 40 minutos. Mas se você falar para ele 40 minutos, ele vai achar que é tranquilo, sim? Algumas dessas contas dá para fazer um doutorado em 4 anos. Né? Isso pode ser um doutorado, fazer uma conta numa próxima hora. Aí você vai em 4 anos, você fica lá, você aprende as técnicas, tal, põe no computador. Então qual que é a primeira etapa? De desenhar os diagramas, né? Tem programas para isso, mas daí você descobre que o programa que você vai usar não consegue lidar com o caso que você está fazendo. Você tem que escrever o programa, aí você escreve o programa, não sei o quê. Aí você vai, gera os diagramas, só que depois você tem 36 milhões de contas de cada um dos diagramas, aí não tem técnicas matemáticas para resolver essas contas. Aí você vai lá e tem que descobrir como resolve aquelas integrais, que são integrais. Aí você descobre como resolve, depois você vai lá, aí você descobriu que faltou uma, que você só consegue fazer de um outro jeito, não sei o quê. Aí você descobre que você errou a conta. Aí você volta e refaz tudo, sim? É assim, em geral. Aí você fica 4 anos nisso, se der sorte, você acaba. Mas tem que, para acabar em 4 anos, esse tipo de conta é bem difícil. Em geral, demora mais. Certo? Então, essa é a estrutura da coisa. Agora vamos ver... Quanto tempo eu tenho ainda? Uns meia horinha? Estão aguentando? Então, agora eu vou começar a falar de diagramas de fase. Vou dar as regrinhas para a gente aprender a desenhar os diagramas e tal. Então, essa é a estrutura geral da conta, né? Então, agora vamos para diagramas de Feynman mesmo. Então, alguns comentários gerais assim para a gente saber do que se trata, né?
Pessoal, eu vou falar mais do que eu vou escrever, porque dá preguiça de escrever. Então, primeira coisa, não é um desenho. Não é um desenho. Então, essa é a primeira regra. Então, eu vou estipular algumas regras. Primeira coisa, diagrama de Feynman não é um desenho. Você vai falar, claro que é um desenho, eu desenhei, sim. Quer dizer, não é um desenho do processo físico. Claro que é um desenho, mas não é um desenho do processo físico. É um jeito de organizar a conta. Sim, eu não vou escrever isso, mas você tem que aprender. É um jeito de organizar a conta. Assim como aquela história do circuito elétrico, não é exatamente assim que é o circuito, ele não tem aquela cara, o resistor não é assim, mas só que ajuda você a fazer a conta. O diagrama de Feynman não é um desenho do processo físico, ele não quer dizer que o próton está andando assim, né? Ele simplesmente isso aqui quer dizer tem dois prótons que interagiram trocando dois fótons, é isso que a mensagem desse diagrama é essa. Então é um jeito de você organizar a conta. Então aí tem regras para você saber fazer a conta, né? Às vezes você sabe escrever a conta, mas não sabe resolver, porque tem esse problema que eu disse, né? As contas são muito difíceis. Então, os diagramas são uma expansão, sempre. São uma expansão no sentido que a gente já discutiu aqui, né? Eu não vou... Uma expansão em um parâmetro pequeno. O parâmetro pequeno é o nosso delta ou alfa. Ó, eu vou escrever tudo aqui, ó. Potências de um parâmetro pequeno. Potência porque é alfa, alfa ao quadrado, alfa ao cubo. Mais uma coisa. O tempo passa da esquerda, agora é mais do ponto de vista do desenho, né? Tempo passa da esquerda para a direita. Ó, da esquerda para a direita é assim. Sim? Então, ao contrário do Feynman, no fóssil de diagrama que a gente viu lá no meu slide de ontem, tinha um fóssil de diagrama que o Feynman desenhava de baixo para cima. Ele desenhava tudo de baixo para cima. Eu não sei por que ele resolveu desenhar de baixo para cima. É muito esquisito desenhar coisa de baixo para cima. Mas ele desenhava assim. A gente desenha da esquerda para a direita. Sim? Eu não sei, se cada um ficar mudando, não dá. Então é da esquerda para a direita. Outra regra, energia e momento. Momento é aquela coisa que a gente viu. Energia vocês devem saber o que é, tipo energia cinética e tal, né? Momento a gente já falou rapidamente na aula passada, que é o que às vezes aparece na escola como quantidade de movimento, que é o produto de massa por velocidade, né? As duas coisas se conservam. Então, nos diagramas de Feynman, você pode desenhar um diagrama, mas aí você olha o diagrama e isso aqui não deu certo porque não conservou energia. Aí você tem que saber que aquele diagrama não dá nada, dá zero. Então, você tem que pensar nisso quando você desenha diagramas. Se conserva energia e momento. O momento tem que sempre conservar a energia também. Eles têm que respeitar outras leis de conservação, além de conservação de energia e momento. Qual que é a lei principal que a gente vai ver aqui? Tem várias na mecânica quântica, né, na teoria quântica de campos, mas a gente vai ver uma específica. Respeitam leis de conservação, não vou dizer todas que são, mas uma delas, por exemplo, é a conservação da carga elétrica. A carga elétrica se conserva. O que significa a conservação da carga elétrica? Você tem um diagrama como esse aqui, o tempo passa da esquerda para a direita. Então, se eu fizer um corte assim vertical, eu estou olhando uma fatia do tempo, como se eu tivesse batido uma foto num instante específico. Né? Bato uma foto, eu vejo um elétron, dois elétrons. Né? Se você tem dois elétrons, você tem carga menos 2 nesse diagrama. Menos 2 de carga, porque o elétron tem carga menos 1, o outro também tem carga menos 1. Então, a carga que está chegando ali é menos 2. Se a carga se conserva, a carga elétrica se conserva, aqui no final do diagrama, se passar uma linha, tem que ter carga menos 2 também. Se não tiver, você desenhou um diagrama proibido. Aí você pode apagar e recomeçar. Sim? Porque você não respeitou a conservação da carga elétrica. Uma consequência da energia, da conservação da energia, é que decaimento, isso é uma consequência da conservação da energia. A gente vai chegar lá. Decaimento só acontece se a massa de quem decai for maior que a soma das massas de quem vai decair. A gente vai discutir isso aqui mais para frente, né? Mas a ideia aqui é a seguinte. Se tem uma partícula A que decai numa partícula B, por exemplo, então o que significa decaimento? Então o Higgs decaiu em 2 fótons, o Higgs decaiu em 2 quarks, o Higgs decaiu em 2 elétrons, elétron antielétron. O que significa isso? Tem um Higgs lá, de repente ele não existe mais e passa a existir 2 elétrons. Sim? Então o elétron estava dentro do Higgs? Não. O elétron não estava dentro do Higgs. O elétron não existia. E só existia o Higgs. E o Higgs deixa de existir, plim, e surge 2 elétrons do vácuo. Sim? Minha letra está dando mais trabalho que a física. Decaimento só acontece se isso aqui for verdade. Sim?
MA maior ou igual. Isso aqui é maior ou igual. Esse sinal você deve conhecer. Não? Sim? Como é que é? Pode, pode. Tô achando que eu tô ficando surdo, viu? A constatação minha dessa aula é essa. Só vamos voltar a falar disso depois, aqui de por que é esse negócio do decaimento. Vamos desenhar uns diagramas aí. Essa é a parte mais legal da lousa, mas acho que eu vou ter que apagar. Talvez eu vou empurrá-la para lá. Vocês acabaram de... Vocês querem copiar? Alguém está interessado ainda naquela lousa? Está ocupado com aquela lousa? Posso empurrar para lá? Então vamos começar. Pessoal, para você falar de diagramas de Feynman, tem que falar em que teoria você está. Então eu vou começar com a eletrodinâmica quântica. É a teoria do Feynman, né? Que ele inventou lá junto com o Tomonaga, Schwinger, aquele pessoal. Pessoal, ouça o que eu estou falando aqui, aí minha letra fica mais inteligível. Eletrodinâmica quântica. Pessoal, isso aqui é abreviado em inglês como QED. Isso aqui é abreviação em inglês, né? Porque senão não começaria com Q, começaria com E. Mas QED é Quantum Electrodynamics em inglês, né? Então geralmente a gente escreve como QED. Essa é a teoria do Feynman no sentido de que ele que ajudou a inventar. E foi para essa teoria que ele inventou os diagramas, né? Então nessa teoria é a teoria versão quantizada, isso aqui é eletromagnetismo quântico. Eletromagnetismo quântico é você pegar partículas com carga e dizer como elas interagem com o campo eletromagnético. Na versão quantizada do campo eletromagnético, o campo são os fótons, né? Os fótons, não sei se vocês sabem disso, talvez vocês saibam que a luz, né, essa luz aí é um campo eletromagnético, assim como o campo que faz a força de Coulomb, né? O campo da força de Coulomb é um campo elétrico. A luz que vem de lá tem campo elétrico também. Um campo elétrico um pouco diferente, porque esse campo oscila e anda no espaço. O outro não é um campo que anda, mas é campo elétrico. Essa teoria, ela te dá exatamente isso. Quer dizer, ela diz como as coisas interagem quando tem campos elétricos e magnéticos envolvidos. Aqui, por exemplo, é um campo magnético, nesse caso aqui, que o Laporta calculou lá. Então, eu não vou escrever isso, mas é a versão quantizada do eletromagnetismo. A versão quântica do eletromagnetismo. Nessa versão, tudo vira partícula. Os fótons, a luz, também, né? Então, tem uma partícula associada ao fóton. Então, quais são as partículas que tem aqui? Eu vou fazer primeiro a versão que tem todos os leptons aqui. Então, eu vou falar que tem o elétron, o muon e o tau. Todas essas partículas a gente viu que tem carga menos, tem massas muito diferentes, né? A gente discutimos que ninguém sabe por quê, mas tem massas muito diferentes. Essas partículas são representadas como uma linha com uma seta. Sim? Se tiver, lembra que o tempo passa da esquerda para a direita. Se a seta está na direção do tempo, isso aqui é uma partícula. Mas a gente tem que desenhar antipartículas também, né? Antipartículas. E as antipartículas a gente troca o sinal da seta. E aí isso aqui é o positron, o antimuon e o antitau. Não tem diferença na linha. Não tem, a gente poderia inventar 3 linhas diferentes, mas em geral não precisa. Em geral você vai lá e escreve um Ezinho, um Mi, letra grega Mi ou letra grega tal, para saber qual é. Sim? Finalmente tem fóton, né? Porque senão não interage com nada. Então tem fóton aqui que é a partícula associada à luz. A gente representa, como eu já desenhei antes, por uma cobrinha que eu estou fazendo amarela. Sim? E agora precisa de uma interação, porque isso aqui é tudo partícula andando sem interagir com ninguém. E a interação é uma espécie de peça de Lego, que a gente já usou aqui, que é o que gruda o fóton no elétron, ou no tau, ou no muon. E essa daí eu vou desenhar assim, ó. Eu vou desenhar ela assim e vamos ver que a gente pode torcer essa peça de Lego. E isso daqui vem com uma bolinha roxa aqui, né? Ou seja, conta como raiz de alfa, se tiver 2 bolinhas aí é alfa. Sim? Aqui pode ser um elétron, pode ser um muon, pode ser um tau, aqui tudo partícula, aqui tudo antipartícula, né? Pode ser um antielétron, um antimuon, um antitau. Também antipartícula pode pôr uma barra em cima também, é permitido. Pessoal, como que eu sei que esse aqui é uma antipartícula? Porque o tempo passa para cá e essa linha está indo contra o tempo. Então isso aqui é uma antipartícula. Sim? Note que nunca tem um diagrama assim, ó. Esse diagrama não existe. Por que esse diagrama não existe? Dá para perceber isso. Por que esse diagrama não existe? A gente escreveu umas leis lá que tem que conservar. Esse diagrama não tem.
que é esse diagrama? Se eu colocar duas setas para esse lado, isso aqui pode ser, por exemplo, um elétron, outro elétron aqui, isso aqui é um fóton. Por que esse diagrama não pode? Se a gente fizer um corte aqui, quanto que é a carga que tem nesse diagrama? -2. E aí fizer um corte aqui, qual que é a carga do fóton? 0. Então conservou carga? Então esse diagrama não existe. Então esse diagrama é proibido porque não conserva carga elétrica. Vamos apagar esse diagrama. Diga. As antipartículas. Eu escrevi barra só para confundir vocês, mas isso aqui é igual a E+, certo? Colocar uma barra é a mesma coisa que falar que é antipartícula. Então, o anti-muon é um muon com carga mais, né, que é o anti-muon. Sim e não. Né? Essa aqui é a peça de Lego. Essa é a peça de Lego. Né? Esse processo, fisicamente, ele não existe. Não dá para você pegar um elétron no laboratório, outro elétron no laboratório e sair um fóton. Como você bem falou, a gente discutiu isso ontem, não pode sair um fóton só, porque não conserva energia em momento. Só que esse diagrama aqui, ele ainda não é o processo físico. A gente vai usar isso aqui para desenhar um processo físico, como pedacinhos do processo físico. E como pedacinho ele existe, mas ele não existe como um processo físico isolado. Mas a sua pergunta é muito boa. Sim? Então, essa distinção é um pouco difícil de explicar, mas esse negócio aqui ele é a peça que você usa para desenhar os processos físicos que existem. Mas este processo, de fato, não acontece. É curioso isso, mas este processo não acontece fisicamente. Sim? Depois a gente tem que pensar como que desenha um diagrama para sair dois fótons, né? Vou deixar isso para exercício para a gente pensar para amanhã. Então, vamos pensar um processo específico. Então, isso aqui, bom, antes disso, vamos pensar que, como eu disse, isso aqui é uma peça de Lego, um pouco mais sofisticado que uma peça de Lego. Você pode dar uma entortada nas pernas também, né? Então, por exemplo, você pode desenhar uma coisa assim, é permitido você desenhar uma linha assim, ó, que tem um elétron assim, e aí sai um fóton aqui. Isso é permitido. Isso é o mesmo, é a mesma coisa, né? Isso e isso é a mesma coisa, você só entortou a perna. Digamos que esse pontinho ali você pode usar para entortar a perna. Sim? Então esse diagrama também existe. E esse diagrama também é igual a esse daqui, né? Não tem diferença, porque a posição do diagrama não importa, porque não é um desenho do que está acontecendo. Então esse diagrama também tem. E é esse aqui que a gente usou, né? Para fazer essa conta aqui. Aqui a gente usou, a peça de Lego que a gente usou é essa aqui, né? Certo? A gente usou ela desse jeito, que é parecida com essa que eu desenhei aqui. Sim? Então, na verdade, é tudo a mesma coisa. A gente desenha só de um jeito, mas você pode entortar as pernas, desde que você vai conservar a carga e tal. Sim? Eu vou dar um processo e a gente pensa quais são os diagramas agora. Eu vou começar com E mais E menos. Elétron, pósitron, isso é uma coisa que dá para fazer no laboratório. Você constrói feixe de elétrons no feixe de pósitron, joga um contra o outro. Então eu vou fazer E mais E menos, indo em E mais E menos. É o espalhamento, E mais E menos indo em E mais E menos. Você joga um elétron pósitron, detecta também um elétron pósitron, só que eles saem em direções diferentes, que eles batem um no outro, né? Bater no sentido quântico, eles trocam fótons. Então quando você joga eles assim, agora imaginando o que acontece, você joga eles assim, eles interagem e saem assim, por exemplo, né? Com aquela ideia de probabilidade que eu falei, não é sempre igual, às vezes ele sai assim, às vezes ele sai assim. Às vezes eles saem assim, mas aí você tem uma probabilidade para cada ângulo, uma probabilidade para cada energia, que a gente sabe calcular. Como que a gente sabe calcular? Com esses diagramas e tudo mais. Você eleva ao quadrado para calcular a probabilidade, né, e compara com o experimento. Então tem todas essas etapas, mas a ideia aqui é jogar um elétron num pósitron e aí eles vão sair espalhados. Então agora a pergunta é quais são os diagramas que a gente consegue desenhar para isso. É parecido com esse caso aqui, né? Aqui é elétron-elétron. Né? Então a primeira pergunta, dá para desenhar esse aqui? Vamos ver. É esse aqui. Um diagrama desse tipo. Então, se a gente desenhar assim, ó, eu posso colocar o elétron aqui e aqui embaixo eu vou colocar o pósitron. Então, a primeira pergunta é, eles podem trocar um fóton assim, ó, dessa forma aqui? Vou desenhar e vamos pensar. Aqui eu errei o sinal das setas, vocês já podiam ter me corrigido. Sim? Esse diagrama que eu desenhei. Pode, não pode, né? Então, a gente não sabe todas as regras, né, para saber se o diagrama pode ou não pode, mas a gente sabe algumas. Por exemplo, conservação da carga elétrica. Então, vamos ver se a carga elétrica se conserva. Você pega esse diagrama, faz um corte num instante de tempo único, por exemplo, aqui. Qual que é a quantidade de carga total aqui? 0. E aqui? 0. Então, aqui está tudo bem, né?
e eles trocam uma partícula que tem carga zero, que não leva carga de um lugar nenhum para o outro, justamente por isso a carga se conserva, né? Fica tudo certo aqui, né? Não tem carga nenhuma envolvida aqui. E aí a carga continua igual, né? A carga da linha de cima continua igual, e a carga da linha de baixo continua igual. Elas não trocam carga, porque a partícula que eles trocam é de carga zero. Esse diagrama aqui é ok, mas não é o único. Para fazer a conta nessa, tem mais um. Tentem pensar aí, qual que é o próximo? Tem mais um diagrama, que vale, conta do mesmo jeito, sem colocar fóton a mais. Só tem um fóton envolvido no outro diagrama. Só tem um diagrama com um fóton, que conta também a ordem alfa, porque tem duas bolinhas roxas, mas tem mais um diagrama, que não tem nesse caso. Nesse caso não tem, só tem esse aqui. Mas aqui tem dois. Tipo qual? Esse? E depois? Começa assim, e depois o que acontece? Exatamente, excelente. Então você pega aqui, ó, um elétron aqui, pósitron. A gente usa essa peça de Lego aqui, né? E agora a gente gruda um elétron pósitron aqui. Elétron, pósitron. Diagrama da mesma ordem, né? A gente poderia também pensar os diagramas de dois fótons, né? E são vários também, mas vamos deixar isso para outra hora. Vamos começar só com diagramas, a gente chama de ordem árvore. Pessoal, por que chama ordem árvore? Depois a gente discute. Mas desenhar diagramas assim, que são a primeira ordem, em geral a gente chama de ordem árvore. Árvore porque os galhos da árvore, eles se separam assim, né? Você tem um galho assim e sai um outro galho assim. Não existe galho de árvore que assim, mas de qualquer forma, como você vai sempre dividindo as linhas e parece um pouco galhos de árvore se dividindo assim, o pessoal chama de árvore. Árvore mesmo, a planta. Pessoal, de conservação da carga aqui, qual que é a carga aqui? Zero. Qual que é a carga nesse instante? Zero, porque o fóton tem carga zero, e aqui a carga é zero também, sim? Conservação de energia. Como funciona a conservação de energia aqui? A energia desse elétron e desse pósitron, a energia deles somadas, tem que continuar sendo igual, mas isso você vai ter que, na hora que for fazer a conta, você tem que tomar cuidado para que isso seja verdade, né? Mesma coisa o momento. Se eles chegam assim, o momento tem que conservar na hora que ele sai. Então, por exemplo, se chega-se com o momento zero, quer dizer, um tem um momento para cá igualzinho ao momento desse, tem que sair dois assim também com o momento igual para somar e cancelar vetorialmente, né? Tudo isso aí vai aparecer na hora que fizer a conta. Não está desenhado no diagrama. Aqui acabou. Nesse processo não tem mais nenhum nessa ordem, né? Claro, se for fazer outras ordens, aí vai ter dá para trocar dois fótons aqui, dá para fazer coisas desse tipo aqui, né? Sim. É. No LHC é só próton-antipróton, mas num outro acelerador pode ser um colisor E mais E menos. E existem colisores E mais E menos. Um vem de um lado, outro vem do outro. Em geral é assim, você faz um tubo com pósitrons, um outro com elétrons, daí em alguns pontos eles colidem, como no LHC, né? Em alguns pontos os canos se juntam, e aí o pósitron e o elétron batem, aí tem um detetor em volta, eles batem, saem espalhados e detecta o pósitron e o elétron no detector, e aí tem uma probabilidade de ele sair com um certo ângulo, a probabilidade é dada pela conta, terminada a conta, levar ao quadrado esse resultado e tudo mais. E aí você compara a probabilidade com o que foi medido. Tipo esse aqui? Uhum. Nesse caso aqui pode ser, o diagrama existe nos dois casos. Eu não sei se é exatamente essa a sua pergunta, né? Mas esse diagrama aqui, ele existe. Se você tiver elétron aqui e elétron aqui, você pode desenhar esse diagrama aqui, é permitido. Isso aqui não viola nada. Isso aqui quer dizer que enquanto esse fóton foi emitido e antes dele ser reabsorvido, trocou um outro fóton, certo? Então o tempo vai passando. Aqui tem um momento que tem um fóton voando aqui junto, mas tudo bem, porque a carga do fóton é zero. Ele leva um pouco do momento, mas se conservar, tudo bem. Depois, a hora que ele está voando aqui, eles trocam outro fóton, e daí ele gruda lá na frente e no final você tem dois elétrons. Então essa é uma situação que você tem dois elétrons chegando e dois elétrons saindo. Mas no meio aconteceu aquela coisa esquisita lá. Veja, o resultado sempre vem da teoria quântica de campos, o que é permitido e o que não é permitido e tal. Os diagramas de Feynman não são obrigatórios, a gente não é obrigado a fazer conta com diagrama de Feynman. Você poderia fazer sem, né? Você poderia fazer a conta só com matemática, digamos, fazer conta, assim, sem desenhar nada, né? Dá para fazer. No começo dessa teoria, o Schwinger não usava diagrama, ele fazia tudo uma conta força bruta, digamos. Você olha os trabalhos do Schwinger, só tem equação integral, não tem desenho nenhum.
e não tem problema. Então, digamos que as equações já te dizem o que é permitido e o que não é permitido, certo? A questão é que os diagramas de Feynman, que o Feynman inventou, são uma forma inteligente de você fazer exatamente isso que você falou. Dar uma olhada e perceber o que é permitido e o que não é permitido, quais são os termos que você tem que calcular. Então, quando você desenha isso aqui, a partir daqui, a gente sabe que a gente tem que calcular isso aqui, somar com o resultado disso aqui, elevar ao quadrado, né? Eu falei que tem que elevar ao quadrado. E daí você está, então, chegando perto de calcular a probabilidade do espalhamento, que chama-se seção de choque. Né? E aí você calcula a seção de choque fazendo isso. Calcula isso aqui com as regras de Feynman, que você tem que saber, equação de Dirac, calcula esse, soma, eleva ao quadrado, e aí você está perto, aí tem que fazer mais uma integral, que é do espaço de fase, e aí você chega na seção de choque. E aí você compara com o experimento. Sim? Essa conta aqui dá para fazer no último semestre da graduação, no primeiro da pós você já faz essa conta aqui. Sim? Então essa não é tão difícil. Isso aqui você faz, quando você faz esse curso da pós-graduação, você calcula esse processo na lousa. Em 1 hora faz na lousa. Não é um negócio que, entendeu? Não vai demorar 20 anos. Aí a gente faz, tá no livro, dá para fazer na lousa, não é o fim do mundo. Mais alguma pergunta? Posso falar mais 10 minutos, Lucas, ou não? Pessoal, então aqui, ó, só para... a gente não colocou os termos de ordem alfa ao quadrado, né? Mas existem. Então, esses daí são de ordem alfa, né? Porque tem duas bolinhas roxas. Então, isso aqui é alfa e esse aqui também é alfa. Então, tem de alfa ao quadrado, tipo trocar dois fótons, né? Mas isso é um resultado de uma correção pequena àquele ali. Então, vou dar mais um processo para vocês pensarem na eletrodinâmica quântica, pensar quais são os diagramas possíveis. Então, o próximo exemplo, agora a gente vai pegar um elétron e um pósitron, vai fazer a colisão lá no acelerador, isso aqui vai dar um muon e um antimuon. Sim? Então a gente vai transformar, digamos. Aí, a hora que a gente jogar o elétron no pósitron, eles vão se transformar em muon ou antimuon. Vão colidir e se transformar em muon ou antimuon, usando só as peças que a gente tem aqui disponíveis, né? Usando isso daqui. Certo? Então pensem um pouquinho aí qual que é como que a gente faz isso. Não é muito diferente do que está aqui, tem que pensar o que pode e o que não pode, né? Mas não é muito diferente disso, né? Só que agora, então o começo é igual, né? Elétron, antielétron, certo? Elétron, antielétron. O começo é igual, elétron, antielétron. Mas daí tem que acontecer alguma coisa, tem que sair muon, antimuon. Então o começo a gente sabe que é igual, né? Tem um elétron e um pósitron aqui. Sugestões? Para encontrar a resposta, você precisa se lembrar disso aqui, ó. Que essa interação ela vale tanto para elétrons, quanto para muons, quanto para taus, né? Tem um diagrama desse aqui que você pode grudar elétrons, pode grudar muons e pode grudar taus. Qualquer um dos três espécies você pode grudar com fóton. Então, a gente pode começar o diagrama igual a um que acho que é Pietra, seu nome? Tinha sugerido. Que é assim. A gente começa ele assim, né? Vamos começar assim. Uma bolinha roxa. Certo? Só que agora o que eu ponho aqui? Agora eu vou ter que colocar um muon antimuon, né? Certo isso? Tudo bem? Conservação da carga aqui funciona. Se você fizer um corte aqui, você vai ver que tem carga zero. Aqui tem carga zero, aqui tem carga zero, certo? Nós vamos ver mais uma conservação que também é válida aqui, que é a conservação do número eletrônico e a conservação do número muônico. Mas eu acho que eu ainda não cheguei lá. Vou chegar nisso aí depois, então depois a gente volta a falar sobre esse assunto. O elétron tem carga menos 1, o muon tem carga menos 1 e tal, todo mundo mesma carga, é só massa. Um é mais pesado que o outro, mas fora a massa tudo é igual. O jeito que interage com o fóton é igual, a carga elétrica é igual, o spin é igual, só muda a massa mesmo. Então um é mais pesado.
Pessoal, então, será que é possível a gente fazer isso no laboratório? Né? Ou será que viola alguma coisa? A carga não viola, mas será que viola alguma outra lei? Eu disse que tem que respeitar a energia e o momento tem que se conservar, sim? Esse daqui, para conservar energia e momento, tem um requisito aqui, né? Porque como o muon é muito mais pesado que o elétron, né, a gente vai criar duas partículas muito mais pesadas do que essas que estão chegando aqui, tem que ter energia suficiente para criar essas partículas. Sim? Então tem uma hipótese aqui por trás, que o meu elétron e o antielétron estão fazendo a colisão com energia suficiente para gerar um par de muons. Porque da onde vem, como que a gente transforma o elétron e o antielétron no muon e antimuon, que são mais pesados? É basicamente sempre usando E igual a mc ao quadrado. Né? Certo? Então é obrigatório que você tenha energia suficiente para produzir dois muons. Então tem que ser 2m, né, vezes c ao quadrado, certo? Eu tenho uma certa quantidade mínima de energia nessa reação. Então quer dizer, o seu acelerador tem que ter uma energia mínima, tem que acelerar os elétrons até uma certa velocidade, senão não consegue fazer isso. Se você tiver um acelerador mais porcaria, ele vai fazer só o processo E mais E menos indo em E mais E menos. Se o seu acelerador não conseguir chegar. Se você tem um acelerador menos energético, ele só faz isso. Nunca sai muon antimuon, porque não tem energia suficiente para produzir o par muon antimuon. Mas se você fizer um acelerador melhor, mais poderoso, aí você produz um muon antimuon. E se seu acelerador for ainda melhor quer dizer, ainda mais energético, a palavra melhor não é uma boa, né? Porque você pode ter um excelente acelerador que faz experimentos a base de energias, quer dizer que mede muito bem, muito precisamente, e é importante também. Então não é exatamente melhor, mas um acelerador mais poderoso consegue gerar muons aqui. E também poderia gerar taus, se você tiver ainda mais energia. E foi assim que o tau foi descoberto, né? O pessoal já sabia que existia elétron e muon, mas ninguém nunca tinha produzido um tau no laboratório. Por quê? Porque não tinha energia, não existia nenhum acelerador com energia suficiente. E aí o pessoal começou a especular que talvez tivesse algum próximo mais um lepton mais pesado. Aí você tem que fazer o quê? Tem que construir um acelerador mais energético para conseguir fazer a colisão. E aí, então se a gente desenhar o processo para terminar, elétron, antielétron indo em tau, anti-tau, que é possível também. Aí você vai fazer o desenho idêntico, né? Então qual que é a diferença? Você precisa de mais energia agora. Então foi assim que descobriram o tau, fazendo essa colisão com energia maior. Certo? A energia está na velocidade do elétron. É energia cinética. Né? Então a energia cinética dos elétrons e energia da massa dos elétrons. Aí também conta, né? Porque E igual a mc ao quadrado. Então mesmo, veja, E igual a mc ao quadrado, ele diz para você que mesmo que a partícula esteja parada, sem velocidade, tem energia. Né? Porque essa é uma questão que na mecânica clássica, a única energia que você vê, fora a energia potencial, é E meio de mv quadrado, que necessita de velocidade. A partícula só tem energia cinética se tiver velocidade, certo? Aqui, depois que o Einstein descobriu isso aqui, a gente sabe que tem energia numa partícula parada. Então você pode transformar a massa da partícula em movimento de outras partículas. Então isso também conta no problema. Então é a massa dos elétrons mais a energia cinética dos elétrons. Como os elétrons são muito levinhos, então, em geral, é a energia cinética que vai importar nesse caso. Mas, por exemplo, no caso do decaimento, que a gente vai ver o decaimento na próxima aula, mas no caso do decaimento, por exemplo, do Higgs, o Higgs vai lá, mas o Higgs às vezes é pontilhado. O Higgs decai em mu mais, mu menos, por exemplo. Certo? Então o Higgs decai em 2 muons. O muon sai voando. Como que ele saiu voando? Mesmo que o Higgs esteja parado, ele sai voando. Por quê? Porque tem a massa do Higgs aqui. E aí você transforma a energia da massa do Higgs em massa do muon mais energia cinética do muon. Sim? Porque massa se transforma em energia, energia se transforma em massa. Então toda massa também conta nesse balanço energético. Pessoal, para terminar, poderia fazer o contrário? Jogar 2 muons e sair 2 elétrons? Ou elétron-antielétron, né? Poderia fazer assim? Agora eu vou fazer um outro processo. Eu tenho um acelerador de muons, não existe acelerador de feixe de muon antimuon, tem feixes de muons no CERN, tem um feixe de muons lá no lugar, mas não tem um muon e antimuon colidindo. Tem gente que acha que a gente deveria construir um desse, porque dá para fazer várias coisas interessantes com isso. Né? Mas nós nunca construímos um colisor de muon antimuon. Esse processo é permitido? Se alguém algum dia construir esse colisor, o processo é permitido. Você pode jogar um muon antimuon e sair elétron antielétron. Aqui não tem esse problema de energia porque o muon é mais pesado, sempre acontece. Sim? Então isso também vale para o tau. E vale também para os 2 muons produzindo 2 taus, por que não? Né? Desde que tenha energia suficiente.
amanhã a gente vai ver outras interações, interação fraca e QCD, e daí a gente vai desenhar outros processos, né? Fica como exercício pensar diagramas para fazer o elétron, pósitron indo em 2 fótons. Sim? Daí a gente conversa sobre isso, começa falando disso na próxima aula. Eu que agradeço. Obrigado.